Bom dia, meus alunos. Nós estamos aqui gravando uma aula para vocês, especialmente para os alunos da Drummond, a turma de Direito Penal, parte especial. Eu vou gravar pequenos módulos para que a gente possa circular com facilidade essas matérias, essas questões. Se vocês forem olhar lá o SAP da faculdade, vocês vão ver que eu deixei lá a AC1, a prova bastante difícil, para vocês sejam testados nesse período de quarentena e possam também exercitar os seus conteúdos. Qualquer dúvida, eu estou plenamente à disposição. Vocês já têm meu e-mail, é só entrar em contato que tudo fica mais fácil. Então, pessoal, eu deixei lá a C1, vocês podem olhar, ver as dificuldades, é uma prova bastante extensa, com bastante dificuldade, mas não se preocupem muito com a nota, se preocupem mesmo em aprender, fazer o conteúdo, que isso vai fazer de vocês um profissional do direito melhor. Bom, é bem de madrugada agora, eu estou gravando essa aula para vocês, para que vocês possam logo cedo já ter um acesso ao material que achem relevante. Eu vou falar um pouco com vocês hoje sobre o delito de estupro e os demais crimes sexuais. Bom, o crime de estupro e os demais crimes sexuais, eles tiveram uma evolução ao longo dos anos que nos chama bastante atenção e é objeto de apreciação para vocês. Para dizer a verdade para vocês, o estupro, os crimes sexuais, os crimes contra a dignidade sexual, são delitos que você não nota com tanta presença no foro. Se vocês forem olhar no fórum, assim, no nosso dia a dia, eles não têm tantos processos que tratam do crime de estupro. Por que não tem tantos processos que tratam desse tipo de crime? Porque na nossa perspectiva, e aí eu digo uma questão muito pessoal, muito individual, na nossa perspectiva existe uma subnotificação desse tipo de delito, ou seja, as pessoas notificam muito menos do que acontece esse tipo de delito. Por que as pessoas notificam muito menos? Porque elas têm um pouco de receio, de vergonha de expor essa situação. A vítima do crime de estupro é alguém que às vezes padece de uma vergonha própria por aquilo que aconteceu. A segunda questão que eu gostaria de mencionar com vocês é uma questão de mudança de comportamento. Vocês acreditam que o estupro é aquela figura clássica de uma menina andando pela rua e do nada aparece um tarado, um estuprador e vai lá e comete violência sexual contra ela? Essa figura existe, essa figura é presente, ela já foi praticada, todo mundo conhece, mas ela não é a figura mais comum e mais usual. O mais comum e o mais usual é que o estuprador, a pessoa que comete esse tipo de crime, esse tipo de violência sexual, seja alguém próximo da vítima, alguém que acompanha o seu dia a dia, alguém que sabe por onde ela anda, sabe o que ela faz, e essa pessoa acompanha as rotinas, ataca essa pessoa com mais virilidade, com mais violência. É importante mencionar a vocês que o crime de contra a dignidade sexual é uma figura relativamente recente no código desta forma de tratamento. Para vocês terem uma ideia, antigamente, o crime de estupro do Código Penal era tratado como crime contra os costumes. Olha só, era um crime que violava o costume, ou seja, se punia o crime de estupro porque ele atacava os costumes. Não era um costume estuprar pessoas. O crime de estupro sempre foi muito controvertido e numa sociedade como a nossa, imbuída de muito machismo, ele tem sempre uma visão meio deletéria, né? Como se a vítima tivesse uma participação na violência sexual. Isso também é um grande equívoco, na exata medida em que a pessoa pode estar com roupa curta, sem roupa, pelada, nua, que isso não autoriza ninguém a praticar ato sexual contra a sua vontade. Bom, essa é a primeira questão que eu gostaria de conversar com vocês. Sempre é uma figura muito polêmica o estupro, porque, historicamente falando, o homem com maior força física sempre fez valer a questão da imponência sexual sobre sua parceira. É clássica a pergunta, antiga até, de concursos e provas, de que se marido e mulher são casados, poderia haver entre eles a prática de estupro, ou seja, o marido poderia estuprar a mulher mesmo sendo casado com ela. A resposta atual dos dias de hoje, com certeza a resposta mais correta, é afirmativa. Não importa se é casado ou não, se é companheiro ou não, se vive junto ou não, há violência sexual exatamente na medida em que a vítima não autoriza a prática daquele comportamento sexual com ela. Bom, dito isso, é importante dizer a vocês que antigamente, e aí pode haver algum tipo de polêmica na cabeça de vocês, existia uma dupla situação relacionada ao crime de estupro. Qual era a dupla situação? Havia uma punição típica para uma figura chamada estupro
e a gente chamava de estupro a introdução do pênis na vagina, e havia uma outra figura penal para tratar de qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro ato que buscasse a satisfação sexual. Essa punição vinha através do delito de atentado violento ao pudor. Então existia antes duas grandes figuras centralizadas, uma figura de estupro e outra figura de atentado violento ao pudor. Essa figura de estupro e atentado violento ao pudor existiam de forma diversa e eram tratadas de forma diversa porque o código assim exigia, assim queria. Atualmente não é tratado desta maneira, há uma divergência doutrinária e o código unificou tudo na figura do estupro. E também existe na sociedade uma campanha muito forte, né, com relação à punição de comportamentos sexuais contra a vontade do parceiro. Aquela campanha clássica do não é não e não pode ter nenhum tipo de comportamento sexual, ainda que a mulher chegue na hora H e fale que não deseja mais a prática, ou o homem também fale que não deseja mais a prática. A partir do momento que foi dito não, a figura da violência sexual está presente e aí as pessoas não podem mais seguir adiante nessa prática sexual. Então, é importante mencionar que nós temos uma evolução no conhecimento e no tratamento dessa figura. Ao longo dos anos, nós mudamos a forma de tratar, nós mudamos a forma de disciplinar o crime de estupro. Vamos olhar o código juntos para que a gente possa ter clareza do que estamos dizendo. O artigo que trata do estupro é o artigo 213 do Código Penal. Ele vem com a seguinte redação: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, constranger é impor a sua vontade. A imposição da vontade mediante violência ou grave ameaça. Então, é alguém que fala: se você não ceder aos meus encantos, eu vou te matar. Ou a pessoa bate na pessoa para que ela ceda à violência sexual. É óbvio que se o constrangimento provier de uma violência, haverá marcas clássicas no corpo da vítima. A vítima sofrerá lesões muito características de quem tentou reagir a uma violência sexual. Então é comum, por exemplo, encontrar vestígio genético na unha da vítima, porque a vítima arranhou o réu. É comum encontrar lesões na região das coxas. É comum encontrar mordidas na pessoa. É comum uma série de comportamentos relacionados à violência. Agora, a grave ameaça é um comportamento mais soft, se assim posso dizer, porque ele não corresponde à vulneração física da vítima. É só a imposição de um revólver falando: se você não fizer o que eu estou falando, eu vou te matar. Então é muito clássica essa figura, essa diferenciação da violência e da grave ameaça, tal qual acontece, por exemplo, no crime de roubo, que pode ser praticado com violência ou grave ameaça. Mas aí o autor do estupro, ele quer constranger a vítima a praticar o quê? Aí vem o código: ter conjunção carnal. Conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina, ou a praticar, ou permitir que com ele se pratique qualquer outro ato libidinoso. Então a primeira parte, ter conjunção carnal, é a figura clássica do crime de estupro. A segunda parte, praticar, ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, é a parte que está relacionada à junção do crime de estupro com o antigo atentado violento ao pudor. Então pode ser a introdução do pênis na vagina ou qualquer outra figura sexual, absolutamente qualquer. Pode ser sexo oral, sexo anal, masturbação, pode ser qualquer figura que corresponda à satisfação da lascívia, à satisfação sexual. Então, isso depende das pessoas, as pessoas são extremamente criativas no que diz respeito à prática sexual. Então, qualquer comportamento que constranja a vítima, que obrigue ela a fazer algo que ela não deseja, está inserido neste contexto. É importante deixar claro a vocês, bastante claro, que a gente também acha que os crimes de estupro ou de antigo atentado violento ao pudor, atual estupro também, ocorrem na calada da noite, no ambiente escuro. A nossa prática processual tem demonstrado que a maior parte dos crimes de estupro ocorrem
pela manhã, quando a vítima está desguarnecida, desprotegida, despreparada. Bom, vamos à pena. A pena desse tipo de delito é uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Então, 6 anos, a pena se inicia, pelo menos em regra, em regime inicial semiaberto, porque abaixo de 4 regime aberto, de 4 a 8 semiaberto, acima de 8 inicia no fechado. Então, uma pena aí de média densidade, não é uma das maiores penas, mas é uma pena relevante. As pessoas perguntam também se essa violência ou grave ameaça podem ocorrer de uma forma indireta ou pelo menos velada. Por exemplo, você drogar ou embriagar alguém a praticar consigo uma violência sexual ou pessoa embriagar a pessoa, drogar a pessoa para ter com ela um ato sexual. É bastante escroto essa figura, né? Você embriagar alguém, você dar drogas para essa pessoa fazer sexo com você, mas em tese isso também é possível de ser punido pelo Código Penal. Então, hoje em dia, nós temos uma postura bastante clara, bastante defensiva com relação a este comportamento. A dignidade sexual corresponde a permitir que a outra parte realize com você o ato sexual que ela desejar e não o que você deseja. Então é importante hoje que nós tenhamos uma clareza muito endêmica com relação ao que cada parceiro deseja na prática sexual. É importante também mencionar a vocês que não existe uma clareza científica, pelo menos, que agregue ao comportamento do estuprador um comportamento, digamos assim, de doente. Que todo mundo acha que quando alguém faz algo grave, ele é doente, ele cometeu uma porque é doente. Não existe uma necessária relação entre doenças e crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual. É uma tendência, a gente acredita que a pessoa que faça isso possui algum tipo de distúrbio mental, de doença mental. E aí seria tratado como, classicamente, na figura das medidas de segurança, se eles forem totalmente incapazes de compreender o caráter ilícito daquilo que eles praticaram. Mas isso é bastante raro de se ver na vida real. Normalmente os crimes são praticados por pessoas que são capazes de compreender a, a ilicitude do que fizeram. Eu me surpreendo muito no foro do dia a dia, dos processos em que trabalho, quando constato que uma grande parte dos autores de crimes sexuais possui idade avançada. Então é muito comum que a gente encontre a população prisional, pessoas presas com idade avançada, que sejam autores de crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando abrangem crianças e adolescentes. Parece que existe uma lógica de ataque sexual de idosos com relação a crianças e adolescentes. Eu não sei porquê, não sei qual é o motivo, isso eu não sei explicar. Eu sei que existe uma incidência maior. Não sei se é porque são pegos depois de velhos, eu não sei qual é a questão, mas isso é muito comum. Se você encontrar uma pessoa presa com bastante idade, ou ele praticou um homicídio, ou ele praticou um crime contra a dignidade sexual. É muito incomum a gente encontrar um traficante idoso, um roubador idoso. É incomum. Não é que não existe, mas é incomum. Bom, dito isso, vamos tirar algumas questões polêmicas. Como antigamente o estupro correspondia à introdução do pênis na vagina e só, isso antigamente, surgiu uma questão clássica. Se para praticar estupro no passado precisava introduzir o pênis na vagina, só homem possui pênis. Então, só homem era autor do crime de estupro. Então, a gente tinha uma pergunta clássica nas provas que era: só homem pode praticar estupro? A resposta era meio confusa, meio dúbia. Na modalidade autor, no código antigo, só homem poderia praticar estupro como autor. A mulher poderia ser partícipe. Lembra da diferença de autor e partícipe? O autor é a pessoa que pratica o verbo descrito no Código Penal. E o partícipe é aquela pessoa que tem um comportamento neutro, comportamento puro, mas que, somado a outra figura, somado a outra ação, se torna um comportamento criminoso. Então, é aquela pessoa que fica de campana, fica vendo se alguém se aproxima para que outro cometa o crime de estupro. Então, o sujeito fala para o amiguinho: amiguinho, fica na porta aí, vendo se alguém chega. Se alguém chegar, você me avisa. E ele vai lá e pratica o estupro contra a vítima dentro da sala, enquanto o amiguinho fica vendo. O amiguinho é partícipe e o sujeito é autor. Ou a pessoa que segura a vítima para que ela seja estuprada. Isso também é uma figura clássica. Tá? Então,
Antigamente se dizia que só o homem podia ser autor do crime de estupro e a mulher poderia ser partícipe. Como hoje em dia a figura do estupro foi acrescida para incluir também o atentado violento ao pudor, ou na linguagem do código, incluída para inserir aquela prática de qualquer outro ato libidinoso, então qualquer outro ato libidinoso hoje está protegido pelo código, na figura do estupro, hoje em dia essa questão sumiu de mapa, porque a mulher também pode ser autora de estupro nessa modalidade qualquer outro ato libidinoso. Por exemplo, a mulher pega um revólver, enfia na sua cabeça e fala: faça sexo oral em mim. Isso já é uma figura de estupro em que pese não existir introdução do pênis na vagina. Ficou clara essa questão? Espero que sim. Então, o crime hoje não exige uma característica homem para ser praticado na figura de autor. Vamos lá, parágrafo 1º. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º são figuras pré-terdolosas. O que significa ser pré-terdoloso? Se do estupro decorre violência, se do estupro decorre lesão corporal de natureza grave e se do estupro decorre morte. Se do estupro decorrer lesão corporal de natureza grave, a pena é acrescida. Ela sai de 6 a 10 para 8 a 12 anos. Dolo de estupro, culpa de lesão. Essa é a figura do pré-terdolo, a junção do dolo no antecedente e a culpa no subsequente. Essa figura também tem uma outra possibilidade, que é se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14. Maior de 14, menor de 18, a pena também vai ser aumentada de 8 a 12 anos. Ok, senhores? Tranquilos. E o parágrafo 2º trata da figura do crime pré-terdoloso quando resulta a morte. Se a pessoa tinha dolo de estupro, mas culpa com relação à morte, ela pratica um crime pré-terdoloso e a pena então sai de 6 a 10 para 12 a 30 anos. Uma pena bastante elevada, certo, senhores? Espero que vocês tenham entendido isso, porque é importante analisar essa questão. Vamos agora dar um giro para outra legislação que pode ser interessante para a gente. Olha só o que diz a Lei 8.072/90. A Lei 8.072/90 do Código Penal, que não é do Código Penal, 8.072/90 do Governo Federal, é a Lei de Crimes Hediondos. E ela fala assim: são considerados hediondos os seguintes crimes, tipificados no Código Penal: consumado ou tentado. Aí vem inciso 5, estupro. Artigo 213, caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Então, tanto o parágrafo 1º, quanto o parágrafo 2º, quanto o caput do delito de estupro são crimes hediondos. Existem muitas consequências por ser crime hediondo. Várias. Eu vou mencionar duas aqui, porque nossa aula não é de crimes hediondos, então eu vou mencionar somente duas consequências do fato do crime ser hediondo. A primeira consequência é a imposição de prisão temporária em prazo maior. A pessoa que comete um crime hediondo fica mais tempo presa em prisão temporária. Não sei se vocês estudaram todas as modalidades de prisão, porque a prisão exige de vocês um estudo muito detalhado com relação a todas as hipóteses, porque nós temos muitas figuras de olha, quando cabe tem prisão preventiva, temporária, prisão decorrente de pronúncia, prisão. Aí vai. Então nós temos muitas modalidades de prisão. Talvez valha a pena um dia sentar e fazer um quadrinho com todas as espécies: prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de pronúncia, prisão decorrente de sentença penal condenatória, prisão definitiva. São palavras que nós usamos e cada uma delas corresponde a uma espécie diferente. A prisão temporária é uma figura muito controvertida, prevista numa lei bastante antiga, 7.960 de 1989, e essa lei antiga, prisão temporária, ela seria assim, digamos, entre aspas, pelo amor de Deus, uma prisão determinada para investigar a prática delitiva. Então, uma prisão decretada antes da existência do processo, quando ainda o sujeito não está processado formalmente, não tem contra ele uma denúncia, não tem contra ele um processo penal,
mas ele vai ser preso em hipóteses muito peculiares e específicas. Eu brinco com os meus alunos que a prisão temporária vem em substituição à antiga figura da prisão para averiguação. A prisão para averiguação é uma figura do passado. Hoje a figura é prisão temporária. A prisão para averiguação deixou de existir. A principal consequência com relação aos crimes hediondos na prisão temporária é a seguinte: antigamente, ou nos outros crimes comuns, a prisão temporária dura de 5 dias, podendo ser renovada por mais 5. Nos crimes hediondos, a prisão temporária dura 30 dias, podendo ser renovada por mais 30 dias. Então, essa figura é uma figura bastante consequência, né? Tem bastante consequência. Você pensar que de 5 para 30 é bastante consequência. Vamos dar uma olhada na Lei 7.960 de 89, que dispõe sobre a prisão temporária? Só rapidinho, né? Caberá a prisão temporária, artigo 1º, quando for imprescindível, olha a palavra, imprescindível para as investigações do inquérito policial. Ok. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para esclarecer a sua identidade. Então, 1. É imprescindível as investigações. 2. O sujeito não forneceu residência fixa ou não forneceu elementos necessários para a sua identificação. Quem é ele? A gente não sabe quem é ele, é uma pessoa desconhecida. E aí vem, quando houver fundadas razões, de acordo com a prova admitida na legislação penal, da autoria ou participação nos seguintes crimes. Aí vem um monte de crimes, entre eles a figura de estupro. Então, é um mandamento de que a gente vai comprovar a existência dessa prisão temporária. Como é que funciona a prisão temporária? O delegado de polícia ou o Ministério Público pedem ao juiz a decretação da prisão temporária. Qual é a ideia que está por trás dessa prisão temporária? É uma prisão que vai ser decretada para apurar a prática delitiva, saber se o sujeito cometeu o crime ou não, se ele está atrapalhando as investigações, se vão ser ouvidas testemunhas, tudo isso para favorecer as investigações, de forma imprescindível. Olha a palavra, imprescindível. Então, é o sujeito que está atrapalhando as investigações, que está sumindo com prova, é um sujeito que tem um comportamento pré-processual, mas bastante gravoso. Então, disse a vocês que seriam 2 consequências tiradas da Lei de Crimes Hediondos. Essa é uma, a primeira delas. A segunda que eu vou mostrar a vocês agora é uma outra consequência que está no artigo 83 do Código Penal. Vamos ver juntos o 83 do Código Penal? Do que diz o 83 do Código Penal? Vocês já tiveram a parte geral do Código, então teria bastante tranquilidade para falar para vocês sobre o que diz o artigo 83. Ele diz do livramento condicional. Então, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Aí vem uma série de requisitos, uma série de determinações, e aí no que diz respeito à nossa parte, vem assim, inciso 5º, cumpridos mais de 2/3 da pena no caso de crimes hediondos. Então, o sujeito que comete um crime comum, um crime não hediondo, ele precisa apenas e tão somente cumprir 1/3 da pena. O sujeito, se for primário, ou metade se for recidente. O sujeito que comete crime hediondo, ele tem que cumprir 2/3. 2/3 é maior do que 1/3. 2/3 é maior do que a metade. Então, o sujeito, para sair na rua de forma prematura, através do livramento condicional, se ele cometer um crime hediondo, ele precisa cumprir mais tempo de prisão. E com relação ao sujeito que for reincidente específico em crime hediondo, não caberá essa benesse. Ficou claro, alunos? Espero que fique bom para vocês. Já já voltamos com outro vídeo, para que ele não fique muito longo e dificulte o ensino para vocês. Um abraço e até logo.